Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Jeremias, depois de falar de tantas ameaças e castigos, e depois de presenciar os castigos por ele profetizados, dá palavras de esperança. Incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Em ti não se produz cicatrização. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Eu te tratei com rudeza, por causa das tuas inúmeras maldades, e por causa do teu endurecimento no pecado. Mas apesar de tudo isso, agora o discurso muda de tom. Mudarei a sorte das tendas de Jacó, a cidade de Jerusalém ressurgirá de suas ruínas, a fortaleza terá lugar para as suas fundações, haverá cânticos de louvor e sons festivos, hei de multiplicá-los, eles não diminuirão, hei de glorificá-los, eles não serão humilhados, como foram humilhados pelo exílio da Babilônia. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. Sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. É a promessa de uma nova aliança, que só seria concluída pelo sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. O Evangelho apresenta a nosso Senhor hoje, depois de ter multiplicado os pães no deserto, mandando os discípulos entrar no barco para outra margem, enquanto ele despedia a multidão e depois se retirava a sós para orar. Jesus quer nos precaver contra o ativismo pastoral. É bom pregar, é bom praticar obras de assistência social, mas a oração tem que ocupar o primeiro lugar. Jesus, que é Deus, como homem, não se dispensava da obrigação de orar ao Pai. Ele preferia os lugares solitários e as horas já avançadas. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho, em comunhão com o Pai. A barca já estava longe da terra e era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. 3 horas da manhã aparece um fantasma. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quem era esse fantasma? Era Jesus que caminhava sobre o mar. Parecia que era o golpe mortal em tudo aquilo que os discípulos estavam sofrendo. Mas aquilo era a salvação. Em vez de pensarem que ele era um fantasma, deveriam reconhecer nele o Salvador. Coragem, sou eu, não tenhais medo. E Pedro, que é muito impetuoso, mas ainda não tem a força do Espírito Santo que ele receberia em Pentecostes, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir a ti caminhando sobre a água. Vem. E Pedro foi. Mas quando percebeu o vento, ficou com medo e pôs-se a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão e salvou-o. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Logo que ele entrou na barca, o vento se acalmou. Jesus muitas vezes nos desafia nas tempestades da vida. Escuridão, vento, tempestade e uma barca que ameaça afundar. Para completar, um fantasma. Tudo é errado. Está tudo certo na providência de Deus. Esse fantasma é Jesus e ele veio para salvar. O desejo de Deus não é que o castigo seja a última palavra. Ele castigou o povo judeu, mas depois lhe deu a repatriação, o retorno a Jerusalém. E prometeu uma nova aliança em que seriam perdoados de uma vez os pecados do povo. O desejo de nosso Senhor não é que nós fiquemos aflitos e gritando de medo, mas Ele quer testar a nossa fé, para que no meio da tempestade nós conservemos a serenidade que teríamos se estivéssemos numa bonança. Como poderemos adquirir merecimentos se tudo vai bem na nossa vida? Mas se algo vai mal e mesmo assim nós praticamos o bem e confiamos em Deus, temos méritos. Seremos recompensados na glória eterna. Vamos pedir a Maria Santíssima, que é o nosso modelo de fé no Novo Testamento, assim como Abraão
o fora no Antigo Testamento, vamos pedir ao seu castíssimo esposo São José, que creu na palavra do anjo e obedeceu prontamente, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso